Esse tema é chato, eu sei, tem gente que reclama, mas tem muita gente que não sabe a verdade, né, doutor? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque você viveu muito de perto isso, a história do Pelé com a Sandra, né, a filha, que depois foi reconhecida na justiça e tal, mas que tem toda uma história envolvida, né? Queria ouvir de você, não quero nem dar introito nenhum aqui. Não, é simples. Ele, uma tarde, na hora do almoço, ele pediu que eu fosse até a casa da irmã dele, da Lucinha, que ele ia receber uma moça que se apresentava como filha dele. Então ele disse, olha, eu marquei com ela para ela ir lá, eu vou conversar com ela e vai ser na casa da minha irmã. A Lucinha casada com o Davi, né, que jogou no Santos. E eu fui, ela pediu, eu fui. Mas como eles chegaram a essa conversa, assim, você lembra disso? Ela marcou, o Pelé marcou para ela ir lá. Ela manifestou o desejo de conversar com ele e ele marcou para ela ir lá. E ele estava com a maior boa vontade do mundo, isso ninguém me contou, porque eu estava lá. Na sala estavam o Davi, a Lúcia, Maria Lúcia, o Pelé e eu. Eu de costas para o vitrô que dava para o jardim e para a rua. O Pelé sentado aqui, a Lúcia aqui e o Davi ali, os dois de frente para o vitrô. E o Pelé estava tenso, ele fazia assim, com as mãos, com aquele olho que ele fica assim, porque, claro, era adulta, ela já era adulta, e dizia que era filha dele, e ele, com a maior boa vontade, e marcou, e estava ali pronto para recebê-la, e pediu para eu ir junto, que a gente estava numa fase em que a gente estava muito próximo. De repente, começam a aparecer as viaturas de televisão, com parabólica, com antena, com tudo. Veio a imprensa televisada, a imprensa radiofônica, a imprensa escrita, fotógrafos, cinegrafistas, foram se amontoando em frente da casa da Lúcia, que era na ponta da praia, e pura e simplesmente a Sandra não apareceu. Isso ninguém diz, ninguém fala, ninguém conta, ela não foi. E tenho certeza absoluta que ela não foi por causa dela. Ela não foi porque foi induzida, foi manipulada. Porque quem apareceu? Quem? O advogado dela, que era, não vou dar o nome dele aqui porque morreu, então em respeito eu não vou dar o nome, que era uma pessoa que não se podia esperar que ele fizesse diferente, desceu e foi o astro no meio da rua, perante toda a imprensa. Aí ele deu a notícia, ele falou sobre o caso, foi isso? Ele aproveitou aquilo para fazer um show para ele. Para ele, quer dizer, ele tinha muito mais interesse que a coisa virasse litígio do que o Pelé conversasse com ela, que eu tenho certeza que se naquele dia ela chega, entra, conversa com o Pelé ali dentro, o Pelé ia fazer com ela a mesma coisa que fez com a Flávia. O Pelé não reconheceu. Porque essa é uma grande pergunta que fazem, né? Por que ele reconheceu a Flávia e não a Sandra? Porque a Flávia não fez, infelizmente, o que o advogado da Sandra fez. E a maior prova disso é que, veja a atitude que teve a família, inclusive a Kelly, que a Kelly é minha afilhada de batismo. Eu batizei a Kelly. Não é? Eu, a minha falecida mulher, batizamos a Kelly. E por aí veja o grau de afeto que havia entre nós. Né? Veja agora, chamaram os dois netos para irem ao hospital e tudo. Veja a grandeza, não é? Da família. Ninguém tem rancor de nada, de coisa nenhuma. Quer dizer, claro que se os netos foram chamados, o problema é que naquele dia o Pelé disse, agora eu fui, ele se sentiu traído, a verdade é essa. Na hora, não dava para você pensar direito por que ela não tinha ido, por que o advogado apareceu.
E depois o advogado do Pelé também esticou um pouco mais a coisa, porque aquilo vira vitrine. O grande problema é que o Pelé foi sempre muito cercado por muita gente boa. Mas quando ele se sentiu traído ali no momento... Ele falou, agora é na justiça. Ah, foi ali que ele tomou a decisão de... Ele falou, agora é na justiça. Porque ele tinha marcado com ela, para conversar com ela. Não tinha sido combinado que tivesse a imprensa ou nada disso? Mas de jeito nenhum. Imagine o Pelé se ia mandar a imprensa ou querer que a imprensa estivesse. Aquilo para ele era uma coisa importantíssima. Tanto que ele marcou na casa da irmã o encontro e chamou um amigo dele, que era compadre dele, amigo dele, que era eu. Ele estava nervoso naquele dia? Muito tenso, muito nervoso. Ele estava. Ele já tinha visto a Sandra ou nunca tinha visto? Não tinha visto. Foto, nada, não sabia se era parecida? Pessoalmente, ele não tinha estado com ela. Ele marcou para conversar com ela aquele dia. Quando ele viu chegar todo aquele aparato bélico do jornalismo, evidentemente, aquilo foi um golpe que ele levou. Tanto que eu digo sempre, por que ele faria o reconhecimento da Flávia tão facilmente, com tanta boa vontade, e não teria acontecido isso antes com ela, com a Sandra, que era uma boa moça. E que hoje a gente tem certeza de que ela não foi, não é porque ela falou eu não vou. Imagine, ela tinha interesse. Foi manipulada pelo advogado e por outras pessoas que eu prefiro não falar.